Os desenhos que marcaram a nossa infância parecem inocentes, leves e feitos apenas para divertir. Mas o que muita gente não percebe é que por trás de vários desses personagens e histórias, existem origens completamente diferentes, muito mais sombrias, perturbadoras e, em alguns casos, até inapropriadas para crianças. Neste vídeo, vamos revelar o que realmente está por trás de alguns dos desenhos mais conhecidos de todos os tempos. E conforme avançamos, as histórias só vão ficando mais pesadas. Peter Pan. O mundo chama Peter Pan de herói, mas ele realmente é, na história original, ele acaba com pessoas inocentes. A maioria das pessoas enxerga Peter como um personagem leve, por causa da forma como a Disney o retratou. Mas o filme alegre não condiz com a versão original. A história foi escrita por Barry, em 1904, há mais de 100 anos. Barry era obcecado pelo conceito de infância eterna, mas não era como algo bonito. A história não era uma celebração da infância, era sobre o medo de crescer e que alguém é capaz de fazer para impedir isso. A história começa com Peter voando pelas ruas de Londres, procurando crianças para levar para a Terra do Nunca. Vamos! Mas onde vamos? A Ilha Encantada. Que coisa maravilhosa! Ele promete um mundo sem regras, sem responsabilidades. As crianças chegam acreditando que encontraram liberdade, mas esse não era o verdadeiro motivo. Peter estava construindo um exército. Na Terra do Nunca, existia uma guerra constante entre os meninos perdidos e os piratas. Peter mandou o quê? Matar? E ele precisava de soldados. Então, ele atraía essas crianças para lutarem por ele. Elas chegavam para se divertir, mas acabavam sendo usadas em combate. Na versão da Disney, Peter luta contra os piratas sem realmente machucá-los, mas no original, ele massacra os piratas sem hesitar. E espera que as crianças façam o mesmo. Mas isso não é nem a parte mais perturbadora da história. Neverland foi criada para ser uma terra de juventude eterna, só que crianças crescem, e quando isso acontecia, Peter lidava com elas. Na obra original, existe uma citação clara. Quando alguma criança começa a crescer, ele simplesmente elimina. Ou seja, a razão pela qual ninguém envelhece na Terra do Nunca não é mágica. É porque quem cresce, literalmente morre. Seja pelas mãos dos piratas, ou pelo próprio Peter. E quando o grupo de crianças desaparecia, Peter simplesmente voltava para Londres e procurava outras. O ciclo recomeçava. A Disney conhecia essa versão da história, mas decidiu esconder completamente e transformar Peter Pan em um símbolo da infância. O criador desse próximo desenho ficou extremamente arrependido, e o motivo é chocante: Ursinho Pooh. O Ursinho Pooh é um dos desenhos mais conhecidos e aparentemente inocentes já criados. A história acompanha um ursinho simples, gentil e um pouco ingênuo, que vive no bosque dos 100 acres, ao lado de seus amigos, como Leitão, Tigrão, Ló e o próprio Christopher Robin. Por favor, Leitão, será que poderia vir aqui? Tem certeza de que vai dar certo? Mas é claro, Leitão. Cada episódio gira em torno de situações simples do cotidiano, com mensagens leves sobre amizade, companheirismo e crescimento. Justamente por isso, ele se tornou um símbolo de infância para várias gerações ao redor do mundo, sendo visto como algo puro, confortável e seguro. Mas essa imagem não conta a história completa. O Ursinho Pooh foi enorme. A franquia arrecadou bilhões de dólares com livros, brinquedos, roupas e diversos produtos. E quanto maior o sucesso, mais pesada pode ser a história por trás. Porque por trás do ursinho, existe uma história real que arruinou a vida de um jovem e destruiu sua família. Tudo começa com A.A. Milne, um escritor de bastante sucesso. Antes mesmo dos primeiros poemas e livros sobre o Pooh serem publicados, ele tinha um filho chamado Christopher Robin. Ele adorava o filho e no primeiro aniversário de Christopher, deu a ele um ursinho de pelúcia. No começo, Christopher chamou o urso de Edward, mas depois de visitar o zoológico de Londres e ver um urso chamado Winnie, decidiu renomeá-lo. Aquele ursinho se tornou seu melhor amigo, e logo Christopher passou a colecionar mais bichos de pelúcia. O pai observava o filho brincar e se inspirava, e foi assim que começaram a surgir as histórias. Ele passou a escrever sobre um menino chamado Christopher Robin e seus brinquedos, transformando momentos reais da infância do filho em ficção. Em 1926, o primeiro livro foi publicado, e se tornou um sucesso imediato. As crianças queriam mais, e em 1928
foi lançado o segundo livro, e foi exatamente nesse ponto que tudo começou a dar errado. Christopher tinha apenas 8 anos quando os livros o tornaram famoso, mas não de uma forma positiva. As crianças na escola zombavam dele, cantavam poemas dos livros e o chamavam de bebê por brincar com bichos de pelúcia. O que deveria ser uma homenagem virou um peso. Ele passou a odiar o seu próprio nome, porque era impossível separar ele do personagem. Era como se ele tivesse perdido o controle da própria identidade. E quanto mais o sucesso crescia, pior ficava. Quando completou 18 anos, ele culpou o pai por sua infância horrível. Sentia que sua vida tinha sido explorada, como se o pai tivesse usado sua infância para lucrar. Ele se alistou no exército, tentando mudar a forma como as pessoas o viam. Mas nem isso funcionou. Mesmo lá, continuava sendo alvo de zombarias por causa do ursinho Pooh. Após a guerra, tentou levar uma vida tranquila, abriu mão dos direitos financeiros das obras, casou-se, mudou-se para o interior e abriu uma pequena livraria. Mas as pessoas não iam até lá para comprar livros. Iam para conhecer o verdadeiro Christopher Robin. Ele nunca conseguiu escapar disso. Seu relacionamento com os pais se deteriorou completamente. E quando seu pai morreu, ele não compareceu ao funeral. O próprio autor admitiu arrependimento por ter criado o ursinho Pooh, mas já era tarde demais. E como se isso não fosse estranho o suficiente, existe ainda uma teoria bastante popular que muda completamente a forma como algumas pessoas enxergam o desenho. Segundo essa interpretação, cada personagem representaria um transtorno psicológico. Pooh seria associado a comportamento compulsivo e dificuldade de atenção. Leitão, a ansiedade extrema. Ló, a depressão. Tigrão, a hiperatividade. E outros personagens também apresentariam traços específicos. Essa teoria nunca foi confirmada oficialmente, mas quando você começa a observar o comportamento de cada um, ela começa a fazer sentido. E é aí que tudo muda, porque aquilo que parecia apenas um desenho simples pode esconder algo muito mais profundo do que parece. Esse próximo desenho mostra como uma personagem da Disney pode ter um passado pesado. A Pequena Sereia. A Pequena Sereia da Disney é uma história simples. O amor verdadeiro vence no final. Ariel consegue tudo o que queria, se torna humana, fica com um príncipe e vive feliz. Mas o conto original, escrito em 1836 por Hans Christian, é completamente diferente e muito mais cruel. A história começa de forma parecida. Uma sereia salva um príncipe de se afogar e se apaixona por ele. Olha só, está respirando. Ele é tão bonito. Ela quer deixar o mar para viver na terra, mas existe um problema. Ela não tem pernas. Sua única opção é recorrer à bruxa do mar. Eu não aguento. É tão fácil. A garota está amando o humano. Mas antes mesmo de fazer esse acordo, já existe uma escolha silenciosa acontecendo. Ao decidir ir para a superfície, ela não está apenas mudando de forma, ela está abrindo mão de tudo o que ela é. Sua família, seu lar e toda a sua vida no oceano deixam de existir para ela. Enquanto as sereias vivem por muito mais tempo, a vida humana é curta e limitada. Mesmo assim, ela aceita esse risco. A bruxa faz um acordo. Ela receberá uma porção que lhe dará pernas, mas o preço é alto. Ao tomar a poção, ela perderá a voz para sempre. Nunca mais poderá falar ou cantar, e cada passo que ela der será como andar sobre vidro quebrado. Essa dor não é momentânea. Cada movimento se torna um esforço constante, como se estivesse sendo ferida a cada passo. Ainda assim, ela continua, porque acredita que aquilo vale a pena. Mas isso ainda não é o pior. Existe uma condição final. Se o príncipe não se casar com ela, na manhã seguinte ao casamento dele com outra pessoa, ela morrerá e se transformará em espuma do mar. Mesmo sabendo disso, ela aceita. Cega pelo amor, ela bebe a poção e vai para a superfície. Ela consegue pernas, mas a dor é constante. Ainda assim, ela suporta tudo, porque acredita que pode conquistar o príncipe. Quando finalmente o encontra, eles se aproximam. Mas existe um problema. Ela não pode falar. Não consegue dizer que foi ela quem salvou a vida dele. O príncipe acredita que outra garota foi a responsável. Esse mal-entendido muda tudo. Com o tempo, o príncipe anuncia que vai se casar com outra mulher. Para a sereia, isso significa o fim. No dia do fim do casamento, ela assiste tudo sabendo o que vai acontecer com ela. Naquela noite, suas irmãs surgem com uma última tentativa de salvá-la. Elas entregam uma faca e dizem que, se ela acabar com a vida do príncipe antes do amanhecer, poderá voltar a ser sereia e sobreviver. Ou seja, para viver, ela precisa matar a pessoa que ama. Ela chega até ele enquanto dorme, levanta a faca,
mas não consegue. No último momento, ela desiste, joga a faca no mar e aceita seu destino. Quando o sol nasce, seu corpo começa a desaparecer. Ela se transforma em espuma e deixa de existir. Não há final feliz e não há recompensa. E o mais estranho é que nada disso foi tirado dela. Cada consequência vem de uma escolha que ela mesma fez. E talvez seja exatamente isso que torna essa história tão perturbadora. Porque aquilo que parece um conto sobre amor, na verdade é uma história sobre perda, dor e sacrifício. E ainda assim, anos depois, essa mesma história foi transformada em um conto infantil, onde tudo dá certo, onde o sofrimento desaparece e o amor é recompensado. Esse próximo desenho tem uma das origens mais chocantes de um personagem: Hora de Aventura. Se você cresceu na década de 2010, provavelmente conhece Hora de Aventura. Foi um grande sucesso e chegou a figurar entre os programas mais populares do Cartoon Network. A série acompanha um menino de 12 anos e seu cachorro, que vivem aventuras pela Terra de U, enfrentando ameaças de nível cósmico e enfrentando problemas do cotidiano, como até mesmo fazer um sanduíche. Mas não vamos falar dos heróis, e sim de um vilão extremamente profundo, o Rei Gelado. Ele é apresentado como um velho de barba branca que vive em um castelo congelado. Ah, que ótimo. Uma fila. Com licença, tô passando. Eu acho que você estava na minha frente mesmo. Para entender esse personagem, existem duas coisas importantes. Primeiro, ele quer desesperadamente arranjar uma esposa. Segundo, ele sequestra princesas por toda a Terra de U, esperando que alguma aceite se casar com ele. 6 horas tô caindo Rei Gelado. Não tá rolando absolutamente nada. Na primeira vez que olhamos para ele parece apenas estranho e excêntrico, mas sua história de fundo revela algo muito mais profundo. Essa história começa a ser revelada na terceira temporada, nos episódios 19 e 20. Anos antes dos eventos da série, ele não era um vilão, ele era um homem chamado Simon. Simon era um pesquisador interessado em artefatos antigos e tinha uma vida normal, inclusive uma noiva. Tudo muda quando ele encontra uma coroa antiga. Após adquirir essa coroa de um velho comerciante no norte da Escandinávia, ele a levou para casa e mostrou com entusiasmo para sua noiva, sem saber o que aquilo realmente faria. Depois de comprar essa coroa de um pescador no norte da Escandinávia, eu levei para casa e mostrei para minha noiva Betty. E foi aí que começaram as visões. Eu lutei, eu gritei até que percebi que não era real, era coroa. Eu tirei rápido. Quando colocou a coroa, ela começou a afetar sua mente. Como podem ver, minha pele está ficando azul. Minha mente está mudando, mas já estou longe demais para saber o que fazer. No início, concedia poderes, mas aos poucos trouxe consequências. Simon começou a perder a memória. Sua personalidade foi se deteriorando e lentamente deixou de ser quem era. Esse processo não aconteceu de uma vez, foi gradual, o que torna tudo ainda mais perturbador. Com o tempo, Simon deixou de existir, e no lugar surgiu o Rei Gelado. Tudo aquilo que parecia apenas comportamento estranho passa a fazer sentido. Em alguns momentos, ainda existem pequenos vestígios de quem ele já foi. Isso transforma completamente o personagem, porque o que parecia apenas um vilão estranho, na verdade é uma das histórias mais trágicas da série. Esse próximo desenho tem uma origem envolvendo testes bizarros. Bob Esponja. O Bob Esponja realmente se passa em um mundo inocente? Bob Esponja, calça quadrada, acompanha a rotina de uma esponja do mar e seus amigos vivendo no fundo do oceano, em uma cidade chamada Fenda do Bikini. Mas o que muita gente ignora é a origem desse lugar. O nome não surgiu do nada. Ele faz referência direta ao atol de Bikini, um local real no Oceano Pacífico, onde foram realizados diversos testes nucleares ao longo do século XX. Foram explosões de grande escala, que liberaram radiação no ambiente marinho e alteraram completamente aquela região. E é a partir daqui que tudo começa a se conectar. Um dos momentos que mais reforçam isso aparece no episódio Rock Bottom. Em determinado ponto, Bob desce ainda mais fundo no oceano e chega ao nível mais profundo da própria Fenda do Bikini. E o que ele encontra ali é completamente diferente do restante da cidade. As criaturas têm formas mais deformadas, os rostos são estranhos, e a comunicação praticamente não funciona. Com licença, senhor. Pode me ajudar? É tudo esquisito aqui. Até o chão parece diferente. Em vários momentos,
ele tenta falar com os habitantes daquele lugar, mas não consegue entender o que eles dizem, e também não recebe respostas claras. É um ambiente desconfortável. E isso não aparece ali por acaso, porque quando você olha para a origem do nome da cidade e conecta com o que aconteceu no mundo real, o cenário começa a ganhar outro significado. Os testes nucleares no atol de Bikini não foram pequenos. A área ficou contaminada por anos, populações foram removidas, e até hoje o local carrega marcas desse passado. A Fenda do Bikini não é só um cenário qualquer, é um lugar que existe e que já foi palco de algo que mudou completamente o que havia ali. Mas essa não é a única história que foi suavizada com o tempo. Esse próximo conto é um dos mais conhecidos do mundo, mas a versão original é bem diferente do que a maioria das pessoas lembra. Chapeuzinho Vermelho. A história popular mostra uma menina atravessando a floresta para levar comida até a casa da avó, sendo enganada por um lobo no caminho, e no final, sendo salva por um caçador. Essa é a versão que foi popularizada ao longo dos anos, principalmente em adaptações infantis. Quem tem medo do lobo mau, lobo mau, lobo mau, quem tem medo do lobo mau? Mas as primeiras versões da história que circulavam na Europa, antes de serem suavizadas, eram muito mais diretas e perturbadoras. Nelas, não existe caçador e também não existe resgate. O lobo chega primeiro à casa da avó e a mata, e depois assume o lugar dela, esperando pela menina. Quando o Chapeuzinho Vermelho chega, a história segue de forma aparentemente semelhante, mas com um detalhe que muda completamente o tom. E o lobo nessas versões não é apenas um animal qualquer, ele é apresentado de forma muito mais ameaçadora. Esse tipo de abordagem não aparece só nesse conto. Em várias animações antigas, principalmente envolvendo lobos, já existia um clima pesado, e não era algo sutil. E é gostoso um leitãozinho? É gostoso um leitãozinho! Dona Ovelha! Muitas dessas cenas eram claramente desconfortáveis e assustadoras, até para quem assistia na época. Quando o Chapeuzinho Vermelho chega, a história segue de forma aparentemente semelhante, mas com um detalhe que muda completamente o tom. Em algumas dessas versões, o lobo oferece comida e bebida para a menina. Sem saber, ela consome aquilo enquanto conversa com ele, acreditando estar na presença da própria avó. A situação se torna cada vez mais estranha, mas ela não percebe o perigo. Em seguida, o lobo a convence a se aproximar, conduzindo cada passo até colocá-la completamente vulnerável. E é nesse ponto que a história chega ao seu desfecho original. Não há interrupção, e também não há ninguém chegando para impedir. A menina também é morta. Mas existe um detalhe que torna essa história ainda mais desconfortável. Esses contos não surgiram como entretenimento infantil. Durante séculos, histórias como essas eram contadas como forma de alerta, principalmente em regiões rurais da Europa, onde crianças precisavam atravessar florestas sozinhas. E o perigo não vinha apenas de animais. O lobo, em muitas interpretações, não representava somente um predador literal, mas sim pessoas reais, indivíduos que se aproveitavam da inocência e da vulnerabilidade de crianças. Por isso a história não deixa espaço para salvação, ela foi criada para assustar as crianças e como alerta. Com o tempo, essa versão foi sendo alterada. O caçador foi adicionado, o final foi reescrito e a história passou a ser tratada como um conto infantil com uma lição simples. Mas as versões mais antigas deixam claro que a interpretação original não era apenas para entreter, e sim alertar as crianças sobre um perigo extremamente assustador. Fui enganado. Pode entrar. Pode entrar. Você não viu nem a metade, queridinha. No fim, talvez o mais perturbador de tudo isso não seja nem as histórias em si, mas o fato de que a maioria de nós cresceu assistindo tudo isso sem nunca perceber o que realmente estava por trás. Porque esses desenhos não nasceram para serem leves, eles foram suavizados com o tempo, adaptados e reescritos. Mas a essência original continua ali. E depois de saber disso, fica difícil enxergar esses mesmos personagens da mesma forma de antes.